A gente vai tratar do momento da pandemia com a epidemiologista Carla Domingues, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações. Tudo bem com a senhora? Obrigado pela entrevista para a CNN. Bom dia, Colombo. É um prazer estar falando com vocês. Como é que a senhora avalia esse momento que nós estamos atravessando? Ainda bem, o número de mortes e hospitalizações não acompanha esse número incrível de casos, mas temos muitos casos de pessoas mortas, 296 nas últimas 24 horas, segundo o último levantamento. Ou seja, essa tese de que a cepa é mais fraca, de que ela não oferece tanto risco, é meia verdade até agora, ou não? Colombo, eu acho que é preciso que a população entenda, né, que sim, nós estamos diante de uma variante que ela infecta mais e, felizmente, ela diminui o número de casos com gravidade e chegando ao óbito, também em função da vacinação. Nós não podemos esquecer disso, né? As pessoas devidamente vacinadas com 2 doses ou com as 2 doses de reforços estão tendo casos leves, né? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos falando de uma variante que ela se dissemina muito rápido. Então, uma pessoa pode infectar até 20 pessoas, né, a partir do momento que ela foi infectada. Então, nós temos uma elevada transmissão num momento muito curto. Então, o que acontece? Nós temos os grandes números. Se eu infecto 1 milhão de pessoas num curto prazo de tempo, mesmo que ela tenha uma baixa possibilidade de ter agravamento, eu vou ter um maior número de casos, pela proporcionalidade dessa elevação da transmissão. Então, é o que nós falamos, quando a gente multiplica os grandes números pelo pequeno número, né, que vai ter complicação, nós vamos ter ainda grandes números. Então, a gente não pode banalizar esse momento que nós estamos vivendo. Por isso, a necessidade de vacinar a população, completar o esquema vacinal com 2 doses, fazer a dose de reforço nesse momento, vacinar as crianças e, principalmente, continuar usando as máscaras e evitando a aglomeração. Doutora, Luciana falando aqui, bom dia, bem-vinda aqui ao Novo Dia. Hoje o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, falou agora, pela primeira vez, inclusive, ele falou de fim da fase aguda da pandemia, mas colocou isso como condição da gente tratar da variante Ômicron para que ela seja a última variante de preocupação. A senhora acredita nos elementos, que nós tenhamos elementos para já pensar nesse fim da fase aguda também aqui no Brasil? Nós temos 2 elementos para que a gente possa chegar ao fim de uma pandemia, né? E fazer com que essa doença seja endêmica ou que volte a acontecer pequenos casos, como acontecia antes com o coronavírus, antes da pandemia. Nós precisamos ter a população devidamente vacinada, né? E temos que torcer para que a gente não venha ter uma nova cepa que seja tão grave e que, principalmente, que ela não funcione com as vacinas. Então, este é o cenário para que a gente possa chegar no final da pandemia. Ter uma população devidamente vacinada e não o surgimento de uma nova variante. Então, nós ainda temos que acompanhar como vai ser a evolução da Ômicron, né? Se nós vamos realmente ter esse encerramento da transmissão a partir dessa variante ou se vão surgir novas variantes. Então, neste momento, a gente tem que monitorar a situação. Doutora, na situação atual que a gente acompanha, ainda existe muita desigualdade de vacinação entre os países. Da forma em que estamos agora, a tendência é de que novas variantes continuem aparecendo enquanto essa desigualdade continuar persistindo? Este é o grande problema, né? E se a gente olhar, essa desigualdade acontece inclusive no nosso país, né? Quando nós olhamos a região norte, alguns estados da região nordeste, nós temos cerca, né, de 40% de cobertura vacinal com a segunda dose. Quando nós olhamos a dose de reforço, nós só vacinamos 15% da população brasileira. Então, nós ainda temos uma agenda inconclusa aqui no nosso país, né? Portanto, isso também acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa. Quando a gente fala da média, a média está adequada, mas essa desigualdade acontece em várias regiões do mundo, infelizmente em regiões que têm o acesso à vacina. Por isso a necessidade de que a gente tenha vacinação homogênea, que isso seja monitorado e a gente garanta o acesso da população para a vacinação, né, de forma que todos os municípios do nosso país atinjam elevadas coberturas vacinais e que aqueles países que ainda não têm acesso à vacina também passem a ter. A gente tem visto, né,
a curva de outros países, essa contaminação é muito rápida, como foi aqui também, mas a queda é quase na mesma velocidade, ocorre na mesma velocidade quase, né? A senhora imagina que a gente vai passar por isso aqui também, mais 2, 3 semanas de aumento de casos e aí, como subiu, começa a cair? Sim, possivelmente a partir da primeira semana, segunda semana de fevereiro, a gente já vai começar a ver essa diminuição do número de casos e a gente vai ter que acompanhar como vai ser os óbitos a partir disso, né? Se nós vamos ter uma elevada taxa de infecção no curto prazo de tempo, possivelmente nós teremos muitos locais com dificuldade de acesso a leitos hospitalares, principalmente a UTI, e podemos ter, inclusive, esgotamento do serviço de saúde. Já estamos vendo isso em algumas localidades, né? Profissionais de saúde estão sendo contaminados, sendo colocados em quarentena, então tendo dificuldade de ter o acesso da população ao serviço de saúde. Então, nós ainda temos muito trabalho pela frente. Doutora, a gente coincide agora também nesse período de queda, de talvez, né, possível, a projeção é essa, de queda dos números de contaminação pela Ômicron, também a volta à normalidade para as crianças, por exemplo, que agora também começam a se vacinar. A senhora acha que a gente está no ritmo bom de vacinação de crianças para que elas já voltem para a escola nesse momento, sem correr risco, doutora? Infelizmente não, né? Nós ainda não temos uma vacinação acelerada em função do pouco quantidade de vacina que foi recebido nesse início. Felizmente agora, né, com a liberação da Anvisa para a Coronavac, o Brasil já tem estoques aqui no país, né? Pode-se fazer um contrato ainda com o Butantan para entregar cerca de 7 milhões. Muitos estados e municípios ainda têm o estoque da Coronavac, então deveria-se fazer uma ação estratégica de acelerar essa vacinação com as crianças, para que a gente pudesse chegar no início do período escolar com pelo menos 50% ou 60% de todas as crianças já com a primeira dose. E chegando o final de fevereiro, já quase que todo mundo completando o esquema vacinal. Então, é preciso o engajamento da sociedade, o engajamento das secretarias municipais e estaduais, para que essa vacinação seja acelerada. E, para isso, a gente precisa ter um plano de comunicação fundamental que mostre para a população a importância dessa vacinação nesse momento, antes do início do período escolar. Doutora, na sua avaliação, a gente já atingiu o pico da variante Ômicron aqui no Brasil ou isso deve acontecer nas próximas semanas? Eu acredito que vai no final de fevereiro, primeira semana de fevereiro, né? Então, até 15 de fevereiro, a gente já vai ter atingido esse platô e vamos ter o início aí da descendência da curva a partir daí da primeira quinzena de fevereiro. A senhora avalia como positiva a nossa campanha de vacinação, apesar de todos os obstáculos que enfrentamos, os números que a gente obteve até agora são bons? Sim, quando nós olhamos o número geral, a média, como eu coloquei, é um número expressivo. Nós temos hoje o país que mais tem aplicado vacinas, né, e que tem, inclusive, sendo o país que mais tem enfrentado, né, esses grupos antivacinas no sentido de garantir o acesso da população. Então, felizmente, esses grupos não conseguiram fazer com que a população brasileira hesitasse a ponto de ter baixas coberturas vacinais. Mas, infelizmente, Colombo, como eu coloquei, nós temos desigualdades importantes no nosso país, né? Municípios com cobertura abaixo de 40%, regiões de difícil acesso, como a população ribeirinha, a população indígena, que ainda não tem o esquema completo, que ainda não recebeu a dose de reforço. Então, é preciso que o país olhe aonde estão essas baixas coberturas vacinais e que façam ações estratégicas para que a gente possa, num curto prazo de tempo, atingir essas coberturas vacinais, porque, felizmente, neste momento, o país dispõe de vacina em quantidade suficiente para desenvolver essas estratégias de recuperação das coberturas vacinais. Doutora Carla, a gente, durante todo esse processo de vacinação, tudo foi muito desgastante, especialmente o fake news e negacionismo em relação às vacinas. A gente achou que isso poderia passar num primeiro momento, mas chegou até agora, nesse momento da vacinação infantil. A senhora já viu algo parecido quando esteve à frente do programa de imunização? Esse fenômeno, né, dos grupos antivacinas, ele acontece desde a década de 90 e eles se estabeleceram muito forte na Europa e nos Estados Unidos. Felizmente, esses grupos não tinham estrutura e não se davam condições para crescer no nosso país.
com essa postura do governo hoje, né, negando a vacina. Nós estamos vendo o Ministério da Saúde, inclusive, colocando em dúvida, né, o processo de vacinação. Né? Isso está dando condições para que esses grupos se fortaleçam no nosso país. Então, nós temos que resistir a isso, mostrar para a população que a vacina faz um bem para a sociedade, que ela protege a vida das crianças e da população adulta, como sempre o fez. Nós temos um programa de vacinação reconhecido internacionalmente, porque a população sempre acreditou na vacina e sempre respondeu ao chamado do Ministério da Saúde. Porque no momento de uma pandemia, que nós precisamos de uma vacina para proteger a vida, nós vamos duvidar da segurança, da eficácia das vacinas. É nesse momento que nós temos que acreditar no Programa Nacional de Imunizações. Nós temos esse programa estabelecido e nós temos condições de proteger a população brasileira. Nós conversamos com a epidemiologista Carla Domingues. Muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN mais uma vez e um bom dia para a senhora. Eu que agradeço, conclamando a população, não deixe de se vacinar e principalmente de proteger as nossas crianças. Muito obrigada, doutora Carla.